animar o nosso povo, para animar a nossa comunidade a resgatar a alegria de ser de Deus, justamente após um tempo sombrio que nós vivenciamos, que foi a época da pandemia. Graças a Deus, nós já superamos, mas quantas pessoas ainda precisam retornar à casa do Pai? Quantas pessoas precisam voltar ao convívio da comunidade e, sobretudo, retomar a sua vida eucarística? Por isso, hoje, a festa de Corpus Christi retrata em nossa paróquia aquilo que de fato Jesus Eucarístico é: união, comunidade, participação. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós queremos louvar e bendizer a Deus pela abertura, pelo início das nossas santas missões em nossa comunidade, em nossa paróquia. E as santas missões geram frutos. Quais os frutos que as santas missões podem estar gerando para a nossa paróquia? Resgata a alegria nas famílias de lembrarem que Deus existe e que Ele caminha com o seu povo, e de que Deus não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Por isso, retratado na primeira leitura de hoje, quando o povo estava no deserto, e ali Deus faz brotar de uma pedra água fresca, e também dá para eles o maná descido do céu. Um povo que caminhava em marcha para a terra prometida, mas que começou a passar por grande necessidade. Por isso, então, por meio da oração de Moisés, que nunca desistiu de confiar em Deus, Deus revela para aquele povo, apesar de ser um povo de cabeça dura, que Ele é Deus e detém todo o poder. Por isso, no meio do deserto, Ele faz brotar água e também alimento, o maná descido do céu. Por isso, aquele povo retoma a sua fé, retoma a sua esperança e começa a caminhar de novo. Mas, amados irmãos e irmãs, hoje, ao nos reunirmos nessa tarde, nós celebramos uma outra experiência, e celebramos sobretudo um alimento que nos sustenta não para a terra prometida, mas nos sustenta na caminhada para a vida eterna. Por isso, nós celebramos e atualizamos nesta Eucaristia esse milagre, que é a presença real de Jesus na Eucaristia. Por isso nos reunimos para louvar e bendizer a presença salvífica de Deus, que se dá por meio desse alimento salutar. Por isso, quando nós nos aproximamos da Eucaristia, quando buscamos nos alimentar deste pão descido do céu, é o próprio Jesus que no Evangelho de hoje diz para nós: quem come deste pão vive eternamente. E nós então precisamos fazer todo esforço, todo sacrifício para alcançar e nos alimentar deste pão descido do céu. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós possamos nesta Eucaristia pedir a Deus que nos conceda essa graça, a graça de todos os dias rezar e pedir, de podermos estar em plena comunhão com o Pai, por meio do seu Filho, que se dá como alimento na Eucaristia. A Eucaristia que vai nos sustentar nesse tempo de missão. A Eucaristia que vai nos sustentar nesses dias em que os nossos missionários estarão levando a presença de Deus em vossas casas, em nossas comunidades. Pois a presença dos padres missionários em nosso meio, eu dizia em uma das nossas comunidades, é a presença do próprio Cristo Jesus. Quem acolhe um missionário em sua casa, está acolhendo a presença do Filho de Deus, aquele que caminhou entre nós, anunciando a boa nova. Pois o que esses padres e essas irmãs vêm fazer aqui? Trazer para nós o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, quantas bênçãos serão derramadas ao longo desses dias, pois onde estiver um padre, ali todos os dias nós teremos a Eucaristia,
e eles estarão ali, não só para celebrar a Eucaristia, mas também para ouvir as confissões, para visitar os enfermos, para levar o conforto espiritual, que muitas vezes o pároco sozinho não consegue. A paróquia é grande, temos muitos distritos, então vem nesse momento dos 90 anos da nossa paróquia, esse alívio onde os nossos irmãos redentoristas estarão levando para as comunidades esse conforto espiritual. Por isso eu peço a vocês, abre os vossos corações, caminhe com os seus missionários, leve-os naquelas pessoas que mais necessitam de uma visita, de um conforto espiritual, pois esses padres deixaram tudo, suas atividades, as suas pastorais, para estar aqui conosco. Deixaram tudo para ouvir um chamado, e que Deus nos chama a todos para fazer esse caminhar junto. Por isso, não podemos colocar nenhuma dificuldade para estar com os nossos missionários. Se eles nos convidar para caminhar 5 horas da manhã, vamos caminhar com os missionários. Por quê? Porque existe um objetivo, e não é um objetivo do missionário, mas Deus suscita no coração desses nossos missionários aquilo que nós estamos necessitando para reerguer a nossa comunidade, para reanimar a fé do nosso povo. Por isso, algumas caminhadas penitenciais, 5h30 da manhã, mesmo no frio, talvez até com guarda-chuva na cabeça, mas esses sacrifícios todos são para o nosso melhoramento espiritual. Então, se nós ficarmos no comodismo da nossa casa, não vou não, porque está frio, porque está chovendo, nós estamos perdendo o tempo da graça de Deus que está acontecendo em nossa paróquia. Vocês não têm ideia e não têm dimensão das bênçãos que começam a ser derramadas em nosso município, em nossa paróquia, em nossa cidade. Então, são presença de padres que trazem consigo aquilo que Jesus trouxe: o amor, a alegria, o evangelho, o anúncio do reino. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que existe um povo sedento da palavra de Deus, existe um povo sedento da presença de Deus. Por isso nós, que já estamos nessa caminhada, precisamos juntos com os padres, ajudá-los na missão de levar esse pão, levar esse sustento para tantas pessoas que a cada dia já estão despertando para uma vida de comunidade, já estão com os corações aquecidos, pois durante a pré-missão nós podemos perceber quão grande foi a alegria daquelas pessoas que foram visitadas e receberam em suas casas as orações dos missionários. Por isso agora eles vêm para essa etapa sublime das santas missões, para imprimir no coração de toda a nossa comunidade a alegria do verdadeiro evangelho. Todos nós somos discípulos missionários, todos nós somos servos do Senhor. Como a segunda leitura nos diz claramente, é na Eucaristia, na comunhão com Cristo, que nós nos tornamos um só corpo, uma só igreja, uma só comunidade. E eu dizia hoje, no momento do almoço, da refeição, que a unidade da igreja é que representa para o mundo a verdadeira alegria de ser cristão. Quanto mais unidos estivermos, quanto mais unidos caminharmos, mais revelaremos para o mundo a alegria de sermos cristãos, de pertencermos a Deus. Por isso esse tempo é um tempo de sair de casa, é um tempo de acordar cedo, é um tempo de fazer sacrifícios, pois, amados irmãos e irmãs, após as santas missões, aqueles que caminharam com os missionários viverão uma vida totalmente renovada. Por isso, nós convidamos a todos para, a partir desta experiência que faremos hoje na Eucaristia, que possamos agora, todos nós, paróquia do Senhor Deus Menino, viver a experiência da verdadeira missão. Somos todos missionários do reino de Deus, mas nós temos uma equipe
de padres que são preparados e leigos que são preparados para nos ensinar como melhor fazer missão sobre essa terra que nós pisamos, sobre esse chão que nós pisamos. Por isso, busquemos fazer o sacrifício necessário para realizar em nossa comunidade, em nossas comunidades, em nossa paróquia, aquilo que é desejo de Deus. É o Senhor que nos pede que realizemos essas santas missões. Obviamente, enfrentamos algumas dificuldades, mas todas elas são superadas quando nós acreditamos no poder de Deus e sabemos que é por Ele e por meio dEle que tudo se realiza, que tudo se concretiza. Por isso, façamos o sacrifício necessário para poder responder a esse chamado de Deus, pois após essas santas missões, nós não sabemos mais quando haverá uma nova missão, umas santas missões redentoristas nessa paróquia. Então é a oportunidade que você tem, que o padre tem, que nós temos de fazer história no bom sentido. Se eu participei das santas missões, eu ajudei na construção do reino de Deus, porque cada pessoa que se fizer presente neste momento das santas missões, estão colaborando com o reino de Deus, estão ajudando o reino de Deus a crescer, e com certeza, quando chegarmos no céu, nós seremos recompensados. Por isso, busquemos já agora, a partir desta missa, abrir os nossos corações para a verdadeira alegria das santas missões. Por isso, amados irmãos e irmãs, não existe dia melhor, momento mais sublime para poder iniciar as santas missões. No dia em que Cristo Jesus Eucarístico sai pelas ruas para visitar o seu povo, uma vez por ano acontece a procissão de Corpus Christi, e foi justamente nesse dia, nós não combinamos nada, né, Padre Adilson, mas foi justamente nesse dia que as missões aqui em Bicaraí está sendo iniciada, estamos dando a abertura das santas missões. É Jesus que quer que nós caminhemos com Ele, e Ele vai à nossa frente na hóstia consagrada, mas Ele permanecerá conosco na presença de todos os missionários. Nós temos dito, e isso é verdade, Ibicaraí é um território eucarístico. Nós somos um território eucarístico, nós somos uma terra santa, uma terra hospitaleira, e por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, vejam, nos 90 anos da nossa paróquia, que marco histórico, hoje nós estamos iniciando santas missões, na festa de Corpus Christi. Aquele que quer caminhar conosco, visita as famílias pelas ruas da nossa cidade, e ele vai à nossa frente, dizendo para nós, que esse é o caminho que nós devemos fazer, caminhar com Ele, pregando e anunciando o seu Evangelho, construindo um reino novo, sendo uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que dá o verdadeiro testemunho de anunciar o céu aqui na terra. Por isso peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós e que nos ajude, amados irmãos e irmãs, a viver todas as alegrias das santas missões e construir esse reino novo a partir desse momento. E aproveito então a presença da secretária de Educação para avisar aos professores de Miriam para abrir as portas das escolas, que os nossos missionários estarão também visitando alguns colégios aqui da nossa cidade para levar a palavra de Deus, para anunciar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer para vocês a importância de ser cristão e de pertencer ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não só as famílias, mas as escolas, todos os lugares que convidarem, com certeza, os nossos padres estarão disponíveis para fazer a visita, para fazer a oração, para levar a palavra de Deus. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda sempre por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,